Paz do Senhor, meus amados irmãos, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui nessa tarde, que bom que nós estamos reunidos juntos aqui na presença do Senhor Jesus. Você e eu, você que é obreiro do Senhor Jesus, graças a Deus também pela sua vida, você que está nos acompanhando aí da sua casa, que não pôde estar conosco, mas é bom, é inédito, né, irmãos? É inédito, nós estamos fazendo muitas coisas inéditas nesses dias, e eu quero falar também sobre isso nessa tarde com vocês. Quero ler com os irmãos, dentro do nosso devocional, antes de nós entrarmos nas questões administrativas. Quero ler com você no livro de Êxodo, no capítulo 35. Abri aqui o YouTube, vi que nós temos 25 pessoas aí, né? Pelo menos no chat. Graças a Deus. Alguns que estão aqui lá, né? Igual a mim que abri aqui agora. Tem uns que estão lá e também aqui. Graças a Deus. Êxodo 35, vamos ler do 30 até um pedacinho do 36. Vamos ler até o versículo 2 do 36. Perdão, até o 5 do 36. Do 35, 30 até o 36, 5 de Êxodo. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em artifício de pedras para engastar e em artifício de madeira para trabalhar em toda a obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador em pano azul e em púrpura e em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe, e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o seu coração movera e se chegasse à obra para fazê-la. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la,
e ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo, Senhor, que nos chama, nos inspira e capacita, Senhor. Deus, nós mais uma vez colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, nós, obreiros da tua seara. Obreiros da tua seara, Senhor, são homens e mulheres preciosos, porque a tua palavra diz que a seara é grande e poucos são os obreiros. E que nós deveríamos rogar ao Senhor da seara que mandasse mais obreiros. Então os obreiros da tua seara, Senhor, eles são preciosos. E eu quero te louvar pela vida de cada um dos teus obreiros a quem o Senhor chamou, levantou e tem capacitado. Pai, cada um dessas corajosas e desses corajosos que tem se disposto a trabalhar para ver o teu reino, Senhor, expandido sobre a terra. Eis aqui as nossas vidas, Pai, mais uma vez diante do Senhor, declaramos a nossa dependência de Ti, do poder do Teu Santo Espírito, e clamamos que o Senhor derrame sobre nós óleo fresco, Pai, uma nova unção, o poder do Teu Espírito, para, Senhor, que a Tua obra seja feita conforme o Teu coração. Dá-nos espírito de sabedoria, Senhor, entendimento em toda ciência, para que o Teu nome seja glorificado nessa terra, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Amados, eu quero falar sobre a edificação de um novo templo para um novo tempo. A edificação de um novo templo para um novo tempo. Era um tempo completamente novo, fazendo aqui uma digressão. O povo de Israel entrou no Egito como uma família. Era um clã composto por 70 almas, diz a palavra do Senhor. 70 pessoas vieram ao Egito juntamente com Jacó, quando José mandou buscar o seu pai. E ali se estabeleceram no Egito e se multiplicaram. Foram escravizados no Egito. E agora saía do Egito não uma família, não um clã de 70 pessoas, mas um povo com milhares e milhares, centenas de pessoas saíram do Egito, aquela multidão de pessoas. Um modo de vida completamente novo. A instituição do culto, a construção do tabernáculo, o sacerdócio levítico, a própria lei, tudo era novidade, tudo era novo. Eles nunca haviam vivido daquela maneira. Não havia uma experiência anterior semelhante àquela que estavam vivendo agora. Eles tinham sido uma família nômade. Eles tinham sido uma família estabelecida temporariamente no Egito durante uma fome. Eles tinham sido um povo escravizado no Egito, mas eles jamais tinham sido um povo tão numeroso e um povo livre. Aquele povo nunca havia sido peregrino no deserto. Foram escravizados por 400 anos, nunca foram livres.
Aquela geração que saía do Egito e entrava no deserto nunca tinha sido livre. Nunca tiveram a liberdade para fazerem suas próprias escolhas. Moisés nunca havia conduzido uma multidão pelo deserto. Era uma experiência completamente nova para Moisés, conduzir centenas e centenas de homens, mulheres, crianças, com seu gado, com suas coisas pelo deserto. Arão nunca tinha sido sacerdote, nem nunca tinha existido sacerdócio antes de Arão em Israel. Ele nunca tinha sido sacerdote, ia ser uma experiência completamente nova para Arão. Josué nunca tinha sido general de um exército, general de guerra, era tudo novo. O currículo deles, amados, eram todos iguais. Se tivesse uma entrevista, qual é a sua experiência de trabalho? Escravo no Egito. Era o currículo de todos eles. Talvez alguns tivessem a chance de ser escravo em um trabalho diferente, mas eles eram escravos no Egito. Essa era a experiência de cada um. Era tudo inédito, era tudo novo. Muita gente tem medo da novidade. Muita gente tem medo do novo. Poderia arriscar que todos nós, em algum aspecto, temos medo do novo, da novidade, do inédito, daquilo que nunca vimos, daquilo que nunca fizemos. Venha fazer isso, irmã Meire. Eu, pastor, eu nunca fiz isso na minha vida. É melhor o senhor chamar outro. Venha liderar tal ministério na igreja. Mas eu nunca liderei ministério nenhum na minha vida. São coisas inéditas, são desafios. O desafio de ser pioneiro, de fazer o que nunca fez, ou de fazer aquilo que ninguém jamais fez. Fazer diferente. As pessoas têm medo de sair da casa dos pais, têm medo de casar, têm medo de amar, têm medo de ter filhos. Quem é que sabe criar filhos, irmão? Até ter o primeiro, e aí tem o segundo, e vai ver que é completamente diferente. Medo de empreender, medo de abrir uma empresa, de começar um negócio, medo de mudar de cidade, medo de entrar na universidade, de fazer um curso diferente. Amados, Deus nos chama para coisas novas. Deus nos chama para coisas inéditas. Deus nos atrai, Deus nos convoca para fazer aquilo que ninguém fez, para ver aquilo que ninguém viu. Deus nos chama para o inédito. Deus não chamou você para a mesmice. Deus não chamou você para você ficar fazendo a mesma coisa o resto da sua vida. Deus chama você para crescer, para evoluir, para enfrentar desafios, para fazer o que ninguém fez. Deus nos chama para o extraordinário, Deus nos chama para o inédito, Deus nos chama para fazer o que nunca foi feito. Nunca foi feito antes, porque cada geração tem a sua realidade. A terra muda, os tempos mudam, os lugares mudam, e o povo de Deus ao longo da história teve que se reinventar, e fazer diferente, e fazer o novo,
porque é assim que o nosso Deus trabalha. Novos tempos exigem nova maneira de proceder. Novas perguntas exigem novas respostas, porque são perguntas que ninguém fez antes. Não adianta você vir com resposta para outras perguntas, se as perguntas desse tempo são inéditas, são diferentes, são perguntas que ninguém jamais fez. Se você abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, somente para que nós possamos estabelecer um fulcro na palavra, que nos mostra que o nosso Deus nos chama para coisas novas, para novidade. Romanos capítulo 6, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É uma vida nova. Quando Deus chama alguém, quando Deus nos chamou pela primeira vez, Ele nos chamou para uma vida completamente nova. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo se faz novo. Necessário vos é nascer de novo, se reinventar. É outra origem, é outra maneira de pensar, é outra mentalidade, é outra perspectiva, é outra maneira de enxergar a vida. É tudo diferente. Se você passar uma página e for para o capítulo 7, no versículo 6, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Deus está chamando você para viver o que você nunca viveu, para fazer o que você nunca fez, e sequer imaginava que poderia ser feito, ou que você seria capaz de fazer. Nem pensou, você jamais pensou que um dia você poderia fazer tal coisa de tal maneira, tão grandiosa, tão diferente, tão poderosa. Deus está chamando você para fazer isso. Ele tem coisas novas, Ele tem revelações novas, Ele tem instruções novas, Ele tem novas leis, Ele tem novos costumes. Porque Ele estava tirando aquele povo de uma realidade e estava transportando aquele povo para uma outra realidade. Então era necessário deixar velhos costumes e abraçar novos costumes, para que fosse possível agradar a Deus, para que fosse possível fazer o que Deus queria fazer naquele tempo, para que a glória de Deus fosse revelada às nações. Aquele povo que antes era escravo, agora livre, precisava de nova maneira de pensar, de nova maneira de agir, precisava conhecer um Deus que eles não conheciam. Se você vai seguir a Deus, você vai ter que deixar o medo e se reinventar. Se você vai seguir a Deus, você tem que estar preparado para coisas novas. Se você vai seguir a Deus, você tem que estar pronto a abandonar o velho e abraçar o novo de Deus para a sua vida. É assim que Ele faz comigo e com você. E nesse tempo, Deus está chamando a igreja para ver o que ninguém viu. Deus está chamando a igreja para ver o que ninguém está vendo.
Enquanto todo mundo está vendo no plano natural, enquanto todo mundo vê a mesma coisa, enquanto todo mundo enxerga como sempre enxergou, Deus está chamando você e eu, Deus está chamando a igreja para enxergar acima dessas coisas, para enxergar o que Ele está fazendo, para enxergar o que Ele está preparando, para ver o que ninguém está vendo. Deus está chamando a igreja para fazer o que ninguém fez até hoje, e para ser resposta para perguntas que ninguém nunca fez, perguntas inéditas. Abra sua Bíblia comigo lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43. Isaías 43, verso 18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz, porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Aleluia, aleluia. Deus está falando, esquece a perspectiva antiga, esqueça a maneira antiga, eu estou fazendo uma coisa nova, e você precisa de uma nova maneira de enxergar, ou você vai ignorar o que eu estou fazendo nesse tempo. Deus mostrou para Moisés o que ninguém nunca viu. Deus chamou Moisés e mostrou para ele um templo celestial. Deus mostrou para Moisés um templo no céu, do qual Moisés deveria fazer uma réplica na terra. Deus mostrou um templo no céu para Moisés e falou para ele fazer uma réplica daquele templo na terra, uma cópia daquele templo celestial, que precisava ser portátil, porque seria carregada, porque seria montada e desmontada várias vezes pelo deserto. Então Deus mostrou, Deus revelou, Deus abriu o céu para Moisés, Deus mostrou para Moisés aquilo que ninguém nunca tinha visto, Deus mostrou para Moisés o que estava no céu, Deus mostrou para Moisés o que estava no coração dele, e falou: Moisés, isso que eu estou te mostrando, você vai interpretar do jeito que eu estou mostrando aqui para você. Eu estou te dando a planta e você vai trazer isso para a terra, você vai trazer isso para a realidade do seu povo. O que eu estou te mostrando no céu, você vai materializar na terra. Eu quero ter visão do que Deus está guardando no céu. Eu quero que você veja o que Deus está preparando para fazer nessa geração. Eu quero que Deus dê a essa igreja, aos obreiros dessa igreja, a revelação daquilo que Ele está construindo para que seja edificado nesse tempo. Aquilo que está no céu, aquilo que está no coração de Deus, só pode vir a mim, só pode vir a você por iniciativa dEle. É Ele quem nos revela o que está lá. É Ele que nos revela o que está sendo preparado nas regiões celestes. É Ele que abre os nossos olhos e nos mostra: é isso que eu quero fazer. É isso que eu estou fazendo, é isso que eu quero que você construa no meio dessa geração, é isso que eu quero que você traga, que você interprete para a sua geração. Quantos aqui querem ser intérpretes da vontade de Deus para essa geração? Quantos querem ser aqueles que vão trazer o que está no coração de Deus à realidade nesse tempo? A edificação do tabernáculo no deserto
traz uma riqueza de ensinamentos para esse tempo que nós vivemos. Pois nós estamos sendo chamados para edificar a igreja do Senhor no século 21. Nós estamos sendo chamados para interpretar a igreja do Senhor no século 21 para essa geração. Para que essa geração possa ver a glória de Deus. Para que essa geração possa conhecer o coração de Deus e o que Deus está fazendo no céu. Tem que ter gente aqui na terra disposta a buscar a Deus como nunca buscou, para receber de Deus a revelação daquilo que nunca viu e daquilo que esse tempo precisa. Se nós continuarmos fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, nós vamos perder a janela da oportunidade, vamos nos tornar obsoletos e não vamos revelar para esse tempo o que Deus quer trazer para essa hora. Não considereis as antigas, se esqueçam as coisas passadas, eis que estou fazendo uma coisa nova. Meu irmão, Deus muda a maneira de fazer, Deus muda a maneira de revelar, para continuar revelando quem Ele sempre foi. Eu preciso deixar bem claro que eu não estou falando aqui de abandonar Deus, de abandonar o Evangelho, de abandonar a Escritura. Eu estou falando justamente mudar para não mudar. É se adaptar, é transformar às vezes métodos, maneiras, mentalidades, para trazer os princípios eternos, imutáveis, interpretados para essa geração, para esse tempo. Uma pandemia que é diferente, que essa geração não conhece, um vírus que ninguém conhece, que ainda opera de um jeito que ninguém conhece, que ninguém sabe do jeito que funciona, qual é o remédio, até quando ele fica, até quando ele vai embora. Todo mundo que tenta prever alguma coisa erra. Vai funcionar assim, assado. A OMS já mudou de posição umas 15 vezes, porque é inédito. A ciência só pode ser ciência à medida que ela comprova alguma coisa. Então a ciência não está preparada para lidar com o inédito. A ciência só está preparada para lidar com aquilo que ela já conhece, que ela experimentou, que ela preveu, que ela colocou numa caixinha, que ela destrinchou, que ela esmiuçou, que ela exumou, e aí agora que ela já conhece, ela pode prever aquele modus operandi. Aquilo que é novo, aquilo que é inédito, extrapola o poder, extrapola a governabilidade da ciência. A ciência nada pode fazer, a não ser analisar os fatos que vão acontecendo dia a dia. E esse é um recado para essa geração soberba que arrota a ciência e se esquece do Deus Altíssimo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que se curva para ver o que acontece na terra. A Bíblia não fala como foi que Deus mostrou esse tabernáculo para Moisés, né? A Bíblia fala que Deus escreveu lá nas tábuas os 10 mandamentos, mas a Bíblia não fala que Deus deu uma planta para Moisés. Não sei se Deus foi ditando e Moisés foi escrevendo, mas quando a gente vê lá a descrição do tabernáculo, é tipo aquele cara da Praça é Nossa, né? É nos mínimos detalhes. Tem hora que é até cansativo. E aí do castiçal brota um não sei o que brota não sei quantas, e vem uma amêndoa e uma maçã, e está virado para o leste, e é feito de prata, e é de ouro, e as argolas, e é incrustado de tal maneira, uma pedra azul, outra pedra dessa cor, e vai ser colocado assim, você liga com uma corrente, e não sei quantas cadeiazinhas, e você vai lendo como é que vai ser trançado, e vai ser trançado a cortina, você vai fazer de tecido tal. Deus colocou nos mínimos detalhes. Não sei se Deus colocou uma planta na cabeça de Moisés. Eu sei que o negócio é muito detalhado. É muito detalhado, eu não sei quantos côvados, farás de madeira de acácia, vai cobrir com ouro, vai colocar uma argola, não sei quantos côvados para lá, não sei quantos côvados para cá, vai ser de ouro, e os utensílios vão ser assim.
Tudo nos mínimos detalhes Deus revelou a Moisés como deveria ser. A palavra de Deus também nos revela com muitos detalhes como a igreja deve ser. Como a igreja deve responder à sociedade, como a igreja deve manifestar a glória de Deus aonde ela está inserida, e nós precisamos ser muito diligentes e prudentes para não nos afastarmos da revelação de Deus para a sua igreja. Mas Sobradinho nem existia quando a Bíblia foi escrita. E como eu vou interpretar para Sobradinho a planta de Deus, a edificação da igreja para essa época? Será que eles sabiam que existiam vírus quando a Bíblia foi escrita? Como que a igreja reage diante de vírus, diante de pandemia? Que resposta a igreja deve dar ou deve ser para esse tempo, para a sua palavra, para revelar a palavra de Deus? Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem a construção, o certo, o real lá no céu, e Ele quer trazer isso revelado à terra, então Ele revela um homem. Deus não usou um anjo, Deus não veio Ele mesmo construir o tabernáculo, mas Ele mostrou para Moisés o que Moisés deveria fazer e como Moisés deveria fazer. Mas o texto que nós lemos, lá em Êxodo, fala que Deus chamou a Bezalel. Versículo 30 do capítulo 35, eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Ou seja, Bezalel era neto daquele homem que segurava o braço de Moisés, enquanto ele intercedia pelo exército de Israel lutando contra os amalequitas. É engraçado como a Bíblia reforça esse chamado geracional. O pai que servia a Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus chama o neto de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu. Deus conhece, Deus chamou pelo nome, Deus conhecia a história de Bezalel. E Deus o chamou. Deus conhece você. Ora, se você está aqui hoje, se você está acompanhando a gente aí da sua casa, pelo YouTube, é porque você se reconhece como obreiro dessa igreja. É porque você se reconhece como líder dessa igreja. É porque, talvez você perceba ou não, mas existe uma centelha do Espírito que está queimando aí, que pisca no seu coração, que te lembra que você tem um chamado, ainda que talvez você o esteja negligenciando, Deus está queimando aí no seu coração, falando, eu te conheço, eu conheço a sua história, eu te escolhi, eu te chamei, eu depositei os meus tesouros em você, e eu continuo te chamando para colocar a minha obra à vista de todos, ou traduzindo, revelar a minha glória àqueles que a precisam conhecer. O Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício. Então veja que Deus te capacita para o seu chamado. Deus chamou a Bezaleel e Deus o encheu daquilo que ele precisava para fazer o que tinha de ser feito. Se você tem um chamado de Deus, você precisa estar convicto de que junto com o chamado, Deus lhe dará os recursos necessários para cumprir o chamado dele. Enquanto eu e você estivermos alinhados com o chamado de Deus, tudo que nós precisarmos para fazer o que tem de ser feito, Ele nos dá.
Ele te dará sabedoria. Ele vai te encher da unção do Espírito Santo. Eu gostei dessa frase que usa nesse texto e ela se repete. Deus capacitou a Bezalel para inventar invenções. Adoro. Às vezes eu brinco com os meus filhos quando eles estão fazendo alguma coisa assim, fora do comum. Menino, o que você está inventando, né? Não estou inventando nada não, pai. O que é que você está inventando? Deus encheu esse homem do seu espírito e de uma capacidade para inventar invenções. Criatividade para inventar ferramentas. Inventar, irmão, significa fazer completamente diferente. Tinha que fazer aquele tanto de coisa, com aquele tanto de detalhes, e aquilo ia dar uma trabalheira, se fosse fazer tudo manualmente. Aí Deus dá para aquele homem a capacidade de inventar uma ferramenta que vai facilitar a produção, que vai fazer com que seja feito com o melhor acabamento, que vai fazer com que, ao invés de você fazer gastar um dia para fazer, em um dia você vai fazer 4, 5. Em vez de você pegar uma lixa e gastar uma tarde inteira lixando uma parede em massa, o cara inventa um aparelho lá que você encosta e sai. E o serviço que você ia gastar 3 dias, você faz numa tarde. Glória a Deus. Meios de fazer o que nunca foi feito, ou de uma maneira moderna de se fazer o que sempre foi feito. O objetivo é o mesmo, lixar a parede. Só que você pode lixar a parede com a mão, engolindo pó, ou você pode usar uma máquina que lixa muito mais rápido e já vai sugando o pó ao mesmo tempo. Sabia que isso existe, rapaz? Vai passando, já vai lixando a massa e já vai sugando, não fica aquele poeirão louco no ar. O objetivo é o mesmo. O trabalho é o mesmo, mas está sendo feito de uma maneira melhor ou mais adequada ao momento. Deus deu essa capacidade de inventar. Que Deus dê a você a capacidade de inventar. Meu pastor, que Deus dê a você a capacidade de inventar. Meu obreiro, que Deus dê a você a capacidade de inventar. Que Deus dê a você a graça para fazer de maneira inédita, para inventar invenções, para alcançar corações. Deus está nos impulsionando. Irmão, é tempo da gente pedir a Deus isso. Nós precisamos pedir a Deus: Senhor, me dá capacidade para inventar invenções. Nesse tempo de Covid, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de distanciamento social, nós precisamos ser criativos, capacidade de inventar invenções. Então, irmão, vou abrir um parêntese aqui para lhe dar uma bronca de leve. Ponha muito amor na minha palavra. Deixa de ser chato em nome de Jesus, irmão. Porque aí alguém inventa invenções, aí vem o estraga prazer. Lá vem a Larissa inventando coisa. Que besteira esse negócio de culto, drive-in. Eu não vou. Fico aqui na minha casa, mas não vou no culto drive-in. Que besteira esse negócio de manancial em casa. Irmão, inventa invenções, irmão. E se alguém inventar invenções, dê apoio a ele. Se a invenção dele, eu tenho certeza, meu irmão, que quando Bezalel estava ali inventando alguma invenção, certamente alguém cooperou com alguma coisa. Bezalel, que ideia tremenda, cara, mas se você fizer assim, fica melhor ainda. Mas rapaz, não é mesmo, rapaz? E aí, irmão, porque alguém ajudou, ao invés de criticar de longe, porque alguém ficou de lá, não vai dar certo, não vai dar certo. Só para quando não dá certo ele falar, eu te disse que não ia dar certo. Mas não houve uma palha para ajudar.
Está vendo lá o irmão se desdobrando, irmão. Chega, sobe a fumacinha da cabeça do Bezaleel lá. Como que eu vou fazer para esse negócio aqui ficar com um acabamento melhor? Como que eu vou inventar essa ferramenta? E ele fazendo os cálculos, ele calculando os ângulos, e uma maneira de lubrificar para o negócio funcionar melhor, e que ele lá se queimando, irmão, pedindo a Deus graça para fazer, e o outro de cá agorando. Ainda bem que na Manancial não tem isso, irmão. Peça a Deus para fazer, irmão. Peça a Deus para você inventar invenções, irmão. Peça a Deus criatividade no seu ministério. Seja um diácono que inventa invenções. Seja um pastor que inventa invenções. Seja um músico que inventa invenções. Seja alguém do som. Seja alguém da filmagem. Seja alguém criativo, cheio do Espírito Santo, para fazer diferente, irmão. Para fazer melhor. Agora esse aqui para mim é tremendo, irmão. Deus deu para eles também um coração disposto a ensinar a outros. Irmão, isso aqui é para glorificar de pé, igreja. Um coração disposto para ensinar a outros. Não só sabia, não só estava capacitado a fazer, como estava disposto a falar: vem cá, Genival, deixa eu te mostrar como é que é. Olha aqui, ó, se você fizer assim, tal, olha aqui, e o Genival, rapaz, mas que coisa maravilhosa, para mim, eu vou chamar o Guga aqui também, porque ele estava querendo fazer, e aí, o cara fazia discípulos, irmão. Além de aprender, além de ter unção, ele estava disposto a ensinar a outros, a inventarem, a mostrar como é que funcionava, tinha paciência com o erro do outro, tinha paciência com o aprendizado. Ele mostrava: vem cá, não, nem assim não, faz aqui junto comigo, olha aqui, ó, olha aqui para lixar, como é que faz, olha aqui, sempre nesse mesmo sentido, tá vendo, agora faz você, isso, não, aí, isso, pronto, agora você já aprendeu, faz sozinho que eu vou ensinar o outro ali a fazer outra coisa. Que Deus te dê um coração disposto para ensinar a outros. Que Deus te dê, em nome de Jesus, um coração disposto para ensinar a outros. Mas Deus não fez isso só com Bezaleel. É interessante, irmão, que o nosso Deus gosta de trabalho em equipe. Tanto que Ele é uma equipe, né? É um Deus triuno. A ele e a Aholiabe. Está escrito aí no verso 34. A ele e a Aholiabe, também filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Deus gosta de trabalhar em equipe. Quando Deus chamou Moisés, irmão, Moisés disse: não, Senhor, eu sou gago, tenho a língua pesada, eu não sei falar direito. Quando Moisés colocou suas impossibilidades, Deus não chegou para Moisés e falou assim: então receba mais do meu poder, da minha unção, agora! E aí Moisés ficou pronto e foi lá falar muito bem diante de Faraó. O que Deus fez para ajudar Moisés a vencer suas impossibilidades? O que é que Deus fez para ajudar Moisés a fazer o que ele não sabia fazer? Chamou o Arão, irmão. Deus montou uma equipe para Moisés. Deus falou: Moisés, vem um aí, teu irmão já está vindo, você vai ao encontro de Arão, ele vai te ajudar. Deus não deu mais unção para Moisés, não derramou mais poder sobre ele, mas preparou Arão, preparou uma equipe. Aquilo que você não sabe, irmão, muitas vezes, e que você está aí queimando a mufa para aprender, é porque não é para você fazer, é para você chamar alguém para fazer com você. É para você montar uma equipe. Você não tem que ser o obreiro sozinho na liderança. Você não tem que ser o pastor sozinho na condução da igreja. Tem gente que Deus está preparando para ir com você, para ajudar você nas suas impossibilidades, naquilo que você não sabe fazer. Assim fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Só assim será possível edificar o projeto divino, irmão. Não é trabalho de um só, nem é trabalho de dois, porque fala de Bezaleel e Oliabe, mas fala aqui também, ó, e todo homem sábio, 36:1.
E todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saberem como havia de fazer a obra do serviço do santuário. A igreja não é trabalho de um, de dois, de três. A igreja é edificada por nós, todos nós, cada um de nós, com o seu chamado, com o dom, com o talento que Deus deu a cada um de nós juntos. Nós como equipe, nós integrados, nós com a mesma maneira de pensar, nós com um coração alinhado, irmão, faremos aquilo que Deus deseja que nós façamos nesse tempo. Agora vem cá, foi Deus que chamou a Bezaleel e a Oliabe ou foi Moisés que chamou? Por quê? Olha, se você vai lá no versículo 30 do capítulo 35, Moisés disse aos filhos de Israel, o Senhor tem chamado. Mas se você vai lá no versículo 36, versículo 2 do capítulo 36, fala assim, porque Moisés chamara. Então quem chamou? Foi Deus ou foi Moisés? Os dois, irmão. Deus chamou, mas Moisés também. Deus falou para Moisés, Moisés, chama aqueles dois ali, eu preparei eles. Uma vez eu disse para o meu pai, pastor, tem umas coisas que o senhor faz de um jeito que eu não concordo não. Mas eu sei que Deus mostra para você coisas que Ele não mostra para mim. Eu sei que Deus colocou sobre os seus ombros uma responsabilidade que Ele não colocou sobre os meus. Então, às vezes, mesmo discordando da maneira, eu faço do jeito que o Senhor manda. Não sei se eu dou interpretação desse texto para você. O líder, irmão, estabelecido por Deus é quem recebe de Deus a visão. Deus mostrou o tabernáculo para Bezaleel e Oliabe? Para quem Deus mostrou o tabernáculo? E quem foi que dizia para eles como é que devia ser feito? Moisés. Mas vem cá, por outro lado, Deus ensinou Moisés a bordar? Deus ensinou Moisés a mexer com madeira? Deus ensinou Moisés a mexer com ouro, com prata, com cobre, com toda sorte de fundição? Para quem Deus deu esses dons? Para Bezaleel e Oliabe, para um monte de gente que Ele chamou. Então Moisés não sabia tudo. E Moisés não tinha que fazer tudo. Mas para quem Deus deu a visão? Agora pensa se Bezaleel e Oliabe ficassem brigando com Moisés. Não, nem assim não, Moisés. Olha, se a gente fizesse assim, ia ficar bem melhor. Imagina o time de futebol que o técnico chama o time e coloca a estratégia. Nós vamos trabalhar assim, vai ser 4-4-2, você vai levar pela esquerda, quando o outro passar pela direita, você cruza, engana o zagueiro, você bota pelo meio, e o atacante vai entrar de surpresa e vai ser gol. Aí o goleiro vem lá e fala, não, professor, essa jogada aí não, olha só, melhor a gente fazer essa jogada. Aí o atacante vai falar, não, mas aí era melhor, veja bem, essa outra jogada aqui, o zagueiro já dá outra posição, o volante fala outra, o lateral já dá outra jogada. E aí, em vez de ter um técnico e 11 jogadores, o time tem 12 técnicos. E na hora de jogar, ninguém sabe qual é a estratégia, porque todo mundo é líder. Ninguém tem humildade para ouvir a visão que Deus deu e fazer o que Deus está colocando para ser feito através do líder. Você tem oportunidade, irmão, de fazer o que Deus está colocando no coração do seu pastor, de ser amigo dele, de ser cooperador dele, de fazer aquilo que Pedro fala, com que o ministério dele não seja um peso, não seja sofrimento, mas que ele faça com alegria. Ou você pode ser um calo no sapato dele, aquele que ele ora assim, Jesus, dá visão, irmão fulano, tem misericórdia. Assim. Deus dotou você de dons que o seu pastor não tem. Deus ensinou você a fazer coisas que o seu pastor não sabe fazer. Submeta isso à visão que Deus colocou no coração do seu pastor. E assim, irmão, será feito tudo conforme o Senhor ordenou. Será feito tudo conforme o Senhor ordenou.
Quem viu o tabernáculo foi Moisés. Deus mostrou para ele o projeto. Ele trouxe a planta para os obreiros. Moisés não foi capacitado para fundir metais, esculpir madeira, bordar tecido, inventar invenções. Ele supervisionava o trabalho. Muito bem, Tião. É desse jeito aí que Jesus quer. Você está fazendo certinho, igual ele mostrou. Continue assim, garoto. Ou Deus vai falar, ou Moisés vai falar, não, Tião, se você polir um pouquinho aqui mais nesse canto, Deus não quer essa quina viva aqui não. Deus quer os cantos arredondados. Foi assim que eu vi quando ele me mostrou a visão lá do céu. Não tinha quina viva. Ah, beleza, pastor, vou lixar aqui mais um pouquinho nesse canto. E assim será feito tudo conforme o Senhor ordenar. Moisés não executava tudo, ele supervisionava, ele mostrava, ele avaliava, ele dava feedback, é assim mesmo. Muito bem, continue assim, é quase assim, pode melhorar um pouquinho, vamos juntos. Amados, quando o povo vê isso, presta atenção, quando o povo percebe isso, quando o povo percebe que o líder tem visão de Deus, quando o povo percebe que a liderança avançada, que Bezalel e Oliabe estão alinhados com o líder, quando o povo percebe que está sendo edificada a obra de Deus, quando o povo percebe que aquilo que está sendo feito na terra é aquilo que Deus realmente mostrou para fazer no meio dessa geração, acontece o que nós vimos aí no versículo 5. O povo tem um coração tão disposto a contribuir, que Moisés tem que pedir para parar. Não, Guga, não precisa dar você dar 99% da sua renda não, basta você dar só o dízimo, está sobrando. Não, Tereza Cristina, não precisa você dar 50% da sua renda não, pode ser só o 10% mesmo, está sobrando. Está sobrando missionário para tudo quanto é canto, abastecido, a igreja pintada pelo lado de fora, equipamento de primeira, nós estamos distribuindo cesta básica em tudo quanto é lugar, capacitação para os obreiros da igreja, não tem falta, irmão, não precisa nem ser trazer, pega isso aí e faz uma outra coisa. O coração do povo estava tão disposto a contribuir, irmão, que excedia, havia uma abundância no coração do povo, dada pelo Senhor, porque estava todo mundo alinhado com o projeto divino. Irmão, se tem uma coisa que me agonia, é quando eu tenho aquela inspiração, assim, meu coração queima e eu vou conversar com o administrador e ele fala que não tem dinheiro. Não, pastor, está apertado esse mês, as arrecadações caíram, o povo que era dizimista não dizimou, a gente está lutando aqui para fechar as contas. Irmão, me dá uma tristeza no coração tão grande, irmão, que eu vou para o canto orar a Deus, eu falei, Deus, dá alegria no coração do nosso povo para contribuir, Senhor. Dá liberalidade, Pai. Dá para nós liberalidade para contribuir com o teu projeto. Irmão, eu entendo, para encerrar essa palavra de hoje, eu entendo que nesse tempo, Deus está nos impulsionando para fora do templo. Eu entendo que, irmão, que o templo tem a sua importância, o templo tem o seu lugar. O templo é uma bênção, é um lugar onde a gente pode reunir um montão de gente para ouvir a palavra do Senhor com conforto. É um lugar onde a gente pode distribuir as pessoas em sala para que elas possam juntas ser instruídas de acordo com a sua faixa etária, ter uma linguagem específica para aquele momento da sua vida. O templo é uma bênção, irmão, para nós estarmos aqui, convidarmos nossos amigos para eles estarem juntos, para nós juntos adorarmos ao Senhor, mas a igreja supervalorizou o templo com o passar dos anos, e se restringiu a essa construção de tal maneira, que quando a gente foi expulso daqui, muita gente não sabia nem ser crente. Como é que eu vou ser crente sem ir para a igreja? Como que serve a Jesus em casa? Ele não sabe adorar sozinho, na casa dele não tem culto doméstico, ele não sabe fechar a porta do quarto e orar, ele não sabe adorar a Deus e sentir a unção na casa dele, porque ele só sabe servir a Deus se for aqui dentro. A igreja desaprendeu a ser igreja em tudo que faz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Mas nós diminuímos, amados, e achamos que o que se faz para a glória de Deus é o que se faz aqui dentro. E quando sai dessa porta aqui, que Deus tenha misericórdia de nós. Quando está aqui dentro é para a glória de Deus, mas quando está na escola, o sangue de Jesus tem poder. Quando abre a página do Instagram, então,
Não dá nem para saber que a criatura é crente. Os colegas de trabalho falam, misericórdia, se for para ser crente igual aquele ali, eu estou bem do jeito que eu estou. Então eu entendo que Deus está mostrando para a gente que a gente precisa desapegar do templo, que a gente precisa reaprender a ser igreja, começando dentro da nossa casa, porque Deus expulsou a gente daqui para dentro da nossa casa. Nós somos expulsos do templo para ficarmos dentro de casa. E aí a mulher que fugia do marido, indo para a igreja, ela estava em todos os ministérios da igreja, ela vinha orar de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, não é porque era uma crente fervorosa nela, porque ela não aguentava a casa dela, queria fugir do marido, não conseguia estar perto do filho, não tem paciência para ensinar os filhos. Deus está mostrando para a gente que a gente não tem paciência com os nossos filhos, ensinando a gente a valorizar os professores, porque se a gente não tem paciência para cuidar do nosso próprio filho, quando ele está ali com dificuldade em fazer o dever pelo computador, imagina a professora que tem 20 alunos igual o nosso filho, e ela tem que estar lá orientando ele de 7 da manhã até meio-dia. Deus está mostrando para a gente que nós estamos terceirizando para o professor da escola dominical o discipulado do nosso filho. Não lê a Bíblia com o filho, não ora com o filho antes de dormir, não tem culto doméstico em casa. Quem tem que ensinar quem é o rei Davi, quem é Gideão, quem é Samuel, é a professora da escola dominical. É ela que ensina Bíblia para meu filho. Meu filho não me vê ler a Bíblia, meu filho não me vê orar, meu filho não me vê adorar, a não ser na igreja. Deus está ensinando a gente a ser igreja em casa. Tem que reinventar, irmão, se reinvente, seja criativo na sua casa, coloque a igreja dentro da sua casa. Irmão, se a gente não aprender isso agora, é preocupante. É a hora de aprender isso, irmão. Aos trancos e barrancos, tenta de novo, ora, pede graça a Deus, pede criatividade a Deus para inventar invenções, mas leva a igreja para dentro da sua casa. Eu não posso ser pastor dentro da sua casa, lá dentro da sua casa o pastor é você, lá dentro da sua casa a pastora é você, lá dentro da sua casa o professor da escola dominical é você, lá dentro da sua casa o diácono é você, lá dentro da sua casa é você que Deus vai usar. E nós precisamos estar prontos a ser usados por Deus, amado. Se a gente não está pronto a discipular nossos filhos, a discipularmos uns aos outros, a cultuarmos dentro da nossa casa, como nós vamos fazer isso com o novo convertido? Aí fica esse desespero, mas essa vergonha, o crente que tem 5, 10, 20 anos de crente na igreja e não está capacitado para acompanhar um novo convertido, para explicar para ele o plano da salvação, para explicar para ele o caminho da santidade, irmão. E olha aqui, mano, nós somos os obreiros da casa do Senhor. Nós somos os obreiros e líderes da casa do Senhor. Se a corda está frouxa na minha casa e na sua casa, o que nós podemos esperar do membro? Deus está nos expulsando para dentro da nossa casa. E Deus está expulsando a gente para a internet também. Porque as igrejas tiveram que se virar. Quem não estava transmitindo culto teve que comprar equipamento, teve que comprar material, teve que sair caçando os irmãos que sabiam fazer alguma coisa. Irmão, socorre nós aqui, nós precisamos transmitir o culto, porque os irmãos estão em casa, como é que nós vamos fazer? Aquela câmera ali é do Rafael, aquela ali é do Marcelon. O Marcelon está aí, chega antes, Rafael chega antes do culto, chega antes da reunião de obreiro para montar isso aí, e está filmando para a gente transmitir. Os irmãos inventando invenções. Mas a grana para a gente comprar o material novo para a igreja está no meu bolso e no seu. Tem a campanha aí para a gente comprar uma câmera nova. Tu já contribuiu? É? Amados, quando a mensagem entra na internet, a gente não sabe onde ela vai chegar. Na internet ela vai alcançar os confins da terra. Para pelo menos essas duas posições, para mim, Deus deixou muito claro que Ele está empurrando a gente. Irmão, e eu não vou ficar Deus me empurrando e eu empurrando Ele para trás, não. Eu quero ir para onde Ele está me impulsionando. É para lá que nós queremos ir. Eu postei uma mensagem essa semana, tudo quanto é grupo da igreja aí.
uma pregação do pastor JB Carvalho sobre o Jonas. Assiste lá se você não assistiu ainda. Deus tem uma palavra para você ali. Quase que eu decorei aquela mensagem para pregar. Eu falei, mas para que esse homem já está aqui pregando? Vou colocar nos grupos da igreja para o povo ouvir a mensagem. Se você não ouviu ainda, ouça. Cancela o seu bilhete para Tarsis, irmão. E vai para onde Deus está lhe chamando. Cumpra o teu chamado. Vamos ficar de pé, vamos orar. Paizinho, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti, Pai. Clamamos por visão do céu, Pai. Clamamos por revelação daquilo que está no Teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos, abre, Senhor, os nossos ouvidos, tira as escamas dos nossos olhos, nos permite ver, Senhor, aquilo que está no Teu coração, nos mostra o invisível, Senhor. Mostra para nós aquilo que ninguém está vendo, Pai. Aquilo que o Senhor quer trazer à realidade nesse tempo. Aquilo que o Senhor quer trazer à realidade na minha casa, Deus, no meu lar, no meu relacionamento conjugal, na minha relação com os meus filhos. Aquilo que o Senhor quer trazer à realidade na minha vida. Aquilo que o Senhor quer trazer à realidade na igreja, Pai. Aquilo que o Senhor quer trazer para a minha cidade, para Senhor, o mundo nesse tempo, Pai. Dá-nos visão da Tua obra, dá-nos visão do templo do Senhor, dá-nos visão daquilo que está no Teu coração, Pai. Nós rogamos, Senhor, Deus, em obediência à Tua palavra, manda, Senhor, obreiros para a Tua seara. Levanta, Deus, obreiros para a Tua seara, como o Senhor levantou a Bezaleel, como o Senhor levantou a Oliabe, Senhor. Levanta homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Espírito de sabedoria, cheios, Senhor, do Espírito de conhecimento, da ciência, da capacidade para inventar invenções, da disposição para, Senhor, ensinar a outros. Enche-nos da Tua graça, dá-nos um mesmo coração, Pai, uma mesma maneira de pensar, um alinhamento, e dilata o nosso coração para contribuir nesse tempo, Pai. Usa as nossas vidas, Senhor. Eis-nos aqui, Pai, nós queremos ser resposta para essa geração. Nós queremos ser resposta, Senhor, para as perguntas inéditas desse tempo. Usa-nos, ensina-nos, ó Deus, pelo poder da Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo. Tira de nós o coração de pedra, Senhor, e põe em nós o coração de carne. Tira de nós toda a dureza de coração, Senhor, todo orgulho, toda altivez de espírito, Pai, que nos impede, Senhor, de humildemente, Senhor Deus vivo, nos colocarmos à Tua disposição para fazer a Tua vontade. Senhor, olha para a Assembleia de Deus Manancial aqui em Sobradinho. Olha, Senhor, para a vida do pastor Ismael, para a vida do pastor Sidney. Olha, Senhor, para a vida do pastor Jurandir. Olha, Senhor, para a vida do Enoque, para a minha vida, nossas esposas, Senhor, nossos filhos. Olha, Deus, para os pastores da Tua igreja, para cada obreiro, Senhor, para cada ministro, para cada líder, Senhor. Deus, para cada ancião, para cada homem e mulher, para cada jovem, cada adolescente, para cada criança, Pai. Enche-nos da Tua graça e do poder do Teu Espírito. Levanta, Pai, uma igreja viva, poderosa para este tempo, Senhor, independente do templo, Senhor, que o Teu nome seja glorificado em nós, que a Tua glória seja revelada, Senhor, através das nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Meu amado Deus, abençoe a sua vida e te fortaleça. Quero que você se assente.